Salve, salve, muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo momento de aula. Quero agradecer aqui aos polos muito participativos, legal demais ter com vocês aqui conosco, né? Bom dia, Campinas do Piauí. Isaías Coelho, top demais, participação lá do pessoal Pedro II, João Costa. Mas nós temos também os nossos ilustríssimos lá de Bom Jesus, Campinas, Capitão Gervásio de Oliveira, Senhor Arco Verde, Hugo Napoleão e Yuma, Isaías Coelho, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires. Nós temos também Julião Borges, né? Júlio Borges, a Massapê do Piauí, Padre Marcos, Pedro II, e também contamos com a presença de Joseni e a Laiane, né, Seduc. Forte abraço também aos nossos ilustríssimos que nos acompanham. Eles, os professores, professoras, doutores e doutoras, é com gratidão a parceria de sempre. Secretaria de Educação nos dando aí, né, sempre esse presente maravilhoso que são esses alunos fantásticos. Eu não me canso de dizer que vocês são abençoados, são diferenciados. Foca nos estudos, que com certeza daqui mais um tempo vocês vão estar olhando para o dia de hoje e dizer quão bom e quão maravilhoso é poder estudar, ter informações muito interessantes e privilegiadas, não é? Quão bom é ter a fundamentação deste conhecimento e como eu estou evoluindo. Então, este é o nosso desejo para cada um de vocês aqui no curso técnico concomitante, tá? Então, vamos lá juntinhos. Nós estávamos aí a debater situações bem legais e nós estávamos relembrando algumas conceituações, algumas definições que se fazem necessárias. Nós falávamos sobre a questão do direito constitucional, conceito, objeto, espécies, não é? Nós sabemos que um dos conceitos que a gente utiliza é o do próprio Jas, não é? Que é o José Afonso da Silva, onde ele fala que o direito constitucional ele é o ramo do direito público, ele chama de fundamental, né? Que expõe, que interpreta, que sistematiza os princípios, as normas fundamentais do Estado. Nós vimos na aula anterior que o ilustríssimo doutor, né, que escreve divinamente bem várias obras de Dirley, ele fala que o objeto do direito constitucional, né, tem como o conhecimento e estudo científico e sistematizado das normas, é claro, das instituições que definem a Constituição do Estado. É o objeto de apreço, né? E nós vimos as espécies: direito constitucional especial, positivo ou particular, direito constitucional comparado, deixei inclusive a dica da leitura, e o direito constitucional geral. Daí, nós temos que estar rememorando algumas definições, alguns conceitos. Vimos aí origem, conceito, natureza, objeto, classificação e fontes. Mas, professor, você falou em ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, ele é o conjunto de normas que estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial. Dentro do ordenamento jurídico, a norma fundamental, olha lá o nome fundamental, é a nossa Constituição Federal. Da Constituição Federal, advém a importância do direito constitucional. É daí onde vem a importância do direito constitucional, que tem como objeto principal o estudo da própria Constituição. É imprescindível que se diga isso, tá? É imprescindível que se diga isso. Não esqueça, porque são coisas diferentes. Não são diferentes. Elas são bem juntinhas uma da outra. Combinado até aqui? Eu sempre fico perguntando isso para o aluno, para os polos, para quem me acompanha aí pela internet, não é? Pelo YouTube,
porque é daqui onde eu consigo maximizar ou diminuir, né, o ritmo, porque o importante é você aí do outro lado entender. E eu procuro me expressar num vocabulário bem acessível a todos nós. A gente tira o peso do juridiquês, né, das expressões latinas, que é para ficar bem acessível. Todo mundo dizer, não, eu estou entendendo. E aí, turminha? Todo mundo está comigo? Todo mundo está conseguindo reverberar, entender essas informações? Bacana? Vão colocando aí para a gente ter o retorno, tá? Então, professor, quando nós estamos falando dessas circunstâncias, sempre é muito bom lembrar do que é público e do que é privado. Nunca se esqueça de visualizar esse estudo dentro dessa visão. Então, o direito constitucional disciplinar, sistematizar é o seu cabimento. Então, cabe ao direito constitucional disciplinar, sistematizar os princípios, né, atinentes à estrutura fundamental da CF. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional assume, portanto, o papel de direito público fundamental por excelência, que didaticamente isso é dividido entre direito público e direito privado. No direito público, você vai ainda fazer a divisão de interno e externo, tá? O direito público interno, aí nós já sabemos, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, tributário, processual. E o externo é o direito internacional público. O direito privado, aí nós temos os seus representantes. Direito civil, comercial, o direito do trabalho e o direito internacional privado. Perguntinha que sempre aparece em provas, né? Quais são elas? Como pode ser classificado? Qual é a classificação mais aceita? Nós sempre fazemos isso porque didaticamente fica legal de você relembrar essas informações. Então, o direito público, obviamente, ele regula as relações de Estado. E o direito privado, as relações entre particulares, né? Todos os ramos do direito público procuram fundamento de validade, obviamente, no direito constitucional. Certo? Direitos e garantias fundamentais. Nós iniciamos a nossa aula dando aí essa dica para que vocês pudessem ler. O que são esses direitos e garantias fundamentais? Não é? Nós falamos aí como é que eu faço a leitura dos seus artigos, dos seus parágrafos, dos seus incisos, das alíneas. Por quê? Porque você vai, a fonte que nós vamos, não é, nos ater desse manancial de informações é a Constituição Federal. É a nossa Constituição Cidadã. Por isso que a todo instante nós estamos dizendo por que é chamada de Constituição Cidadã, quantas e quais foram as constituições promulgadas e outorgadas, o que é outorgado, o que é promulgado, o que é o poder constituinte, tá? O que é o direito constitucional, qual a sua importância, não é? Qual é a definição de norma jurídica, de ordenamento jurídico. A todo momento vocês vão estar recebendo esses questionamentos. Você tem que anotar isso no caderno. O professor fez essa pergunta. Por quê? Na outra aula, eu já venho trazendo essas perguntas, esses modelos de questões, e nós vamos repetindo essas informações em efeito cascata. Tá? Então, sempre quando eu puxo o conteúdo lá da frente, eu vou fazendo o rememorar do outro conteúdo que já foi ministrado e até mesmo do módulo 1. Não tem como a gente desconectar essas informações. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá para o primeiro itemzinho aí.
Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso que vocês vão ver assim, ó, CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil. Qual seja, professor? A de 1988. Denominada de Constituição Cidadã, nós já falamos na primeira aula. Por possuir ampla proteção aos direitos e garantias fundamentais. Aí nós temos um momento histórico, né, que foi aquele período da redemocratização, aquele período, não é, onde tivemos aí a presença do nome militar. Direitos e garantias fundamentais são aqueles derivados da própria existência humana. Então, ó, direitos e garantias fundamentais são aqueles derivados da própria existência humana. Colocam-se acima de toda e qualquer norma. São chamados de princípios supraconstitucionais. Professor, o que seriam os princípios supraconstitucionais? Nesse primeiro momento, nós vamos dizer que são aqueles que estão elencados, não é, acima de toda e qualquer norma. Escopo maior, gente, é proporcionar e assegurar condições de liberdade individual, de sobrevivência e de valorização social. Então, o foco é basilar, é fundamental, tá? São direitos e garantias, tal qual seja as condições de liberdade individual, sobrevivência e de valorização social. Certinho até aqui? Podemos ainda conclamar o tão famoso artigo 5º, que são direitos e deveres individuais e coletivos. Nós temos as cláusulas pétreas, são direitos imodificáveis, irreformáveis, anota no caderno para não esquecer, tá? Insusceptíveis de mudança formal, tá? Ou seja, são imutáveis. Lá no artigo 60, nós vamos ver uma coisa que vocês ouvem muito, o famoso EC, que é a emenda constitucional. Parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? Inciso: os direitos e garantias individuais. E isso não se entra em questionamento nunca, meus senhores, tá? Por quê? Porque você vai ver que lá no artigo 5º ele vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí ele vem dizendo, né, as suas proposituras. Tá? Eu encontrei esse mnemônico desse professor e eu achei muito legal, que é o vi a prole ser igual. Tá? Então, vida, liberdade, igualdade, segurança, tá? E propriedade. Tudo bem? Não esqueça dessas coisinhas aí que é cara de prova. Sempre. Então, dos direitos e garantias fundamentais, você vai lembrar sobre essas questões. Agora, resumindo um pouco, né? Nós não vamos aqui querer, em uma aula só, nos dizer que vamos exaurir o conteúdo. Isso é impossível. Você abre precedente para várias linhas interpretativas e de discussões. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que é bom a gente relembrar. É por isso que as próximas questões eu vou dizer, olha, dá uma lida no artigo tal, ou no parágrafo tal, ou no inciso tal, ou na linha tal.
ou no parágrafo único, certinho? Olhe para cá. Os homens e mulheres, eles são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, que é o princípio da igualdade. A Lei Maria da Penha, Delegacia de Mulher, a aposentadoria aos 25 anos. Olha que coisa maravilhosa. Né? Vamos aí vendo como é que fica esses negócios, tá bom? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade, com toda a convicção, o professor de direito penal, ele vai falar muito desses detalhes, né? E ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Tá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pergunta clássica das provas, né? Qual é a fundamentação para que no Brasil não se tenha, né, a questão da tortura? Tortura é crime, tá? Ah, professor, é por isso que tem aquele negócio lá do trabalho análogo à escravidão. Perfeitamente. Nós vamos verificando aqui, na aula de hoje eu estou plantando sementezinhas, e aí eu vou trazendo vagarosamente e adicionando isso em conta-gotas, para que a gente possa usufruir do máximo possível de informações. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você pode pensar, pode dizer o que pensou, pode escrever, mas não pode ser anônimo. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá? Você já conhecia boa parte desses itens? Não é? E o que ele, será que ele fala, professor, sobre negócio de religião? Fala, olha aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por isso que você vai ouvir no famoso Estado laico. É assegurada nos termos da lei a prestação, olha aí, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Questãozinha que gosta muito, mas muito de aparecer. Aí ele vai trazer lá um texto, vai dizer que o personagem A foi preso, tá? E que lá dentro do sistema prisional ele não está. Aí ele vai trabalhar sobre essas questões aqui, né, incisivas no artigo 5º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Claro, né? Ei, eu vou aqui conclamar o inciso, né, 8º. Não, porque tem aqui essa vedação. Eu vou tirar proveito disso aqui para eu não fazer isso, tá? Cuidado com as vedações. Cuidado com as vedações. Salvo. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí você pode estar se perguntando, e os artistas? Ó,
Código Civil, no seu artigo 20, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se lhe destinarem a fins comerciais. É claro, né? Porque senão todo mundo iria utilizar a imagem de um famoso aleatoriamente, tá? E aí iria, obviamente, né, trazer muitas divisas para os seus negócios e, obviamente, isso não é bem visto, né? Aí foi sancionada em dezembro de 2012 pela até então presidente Dilma Rousseff, a Lei 12.737, conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Ela entrou em vigor no último dia 2 de abril desse corrente ano. Tá? A norma acabou apelidada com o nome da atriz, pois a sua aprovação foi estimulada depois do vazamento de fotos íntimas dela. Vocês lembram isso? Em maio do ano passado, aí da época que nós tiramos aqui da Gazeta do Povo. Tá aí, para quem ficar curioso para saber como é que aconteceu esse item, dá uma olhadinha lá. Tá? Vocês vão ver nesse período aí a reportagem por inteiro, desde quando começou até os dias de hoje, nós temos aí essa proteção. Tá? Inviolabilidade do domicílio, também é outra coisa que você vê muito na televisão. Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá vendo? Ó, durante o dia por determinação judicial. Gente, para quem faz concursos, para quem trabalha com questões e para quem vai fazer provas, isso é um prato cheio de muitas pegadinhas, tá? Dica: procurar ler a lei seca, do jeito que nós estamos fazendo aqui. E é para evitar esse tipo de circunstância, né? Que você possa cair e se prejudicar, tanto no aprendizado quanto na questão né? Das provas. Aí a gente sempre vai colocar a fundamentaçãozinha, igual eu faço aqui, eu coloco aquelas tarjas, né? Para depois nós fazermos a leitura. E tem alunos, né, que depois vão rever a aula gravada, coloca lá no mais rapidinho, para refazer as suas anotações. Certinho? Só no ponto para você voltar a praticar e não ter nenhum tipo de problema. Mas ficou com dúvida? Traz aqui para nós, tá? Olha o que é que diz o artigo 150. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Aí nós temos também que essa pena ela aumenta, né, a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com o abuso do poder. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, olha cá, durante o dia, com observação das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Então, percebe? O texto ele é muito bem orquestrado, né? Tem aí umas previsibilidades muito legais. Direitos e garantias fundamentais, gente, não são expressões sinônimas. Direito, anote, é uma norma de conteúdo declaratório. Portanto,
São normas que declaram a existência de um interesse, de uma vantagem. Direito à vida, direito à propriedade. Percebeu que ele misturou aí o direito positivo e o direito natural? Por outro lado, garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Direito, norma de conteúdo declaratório. Garantia é uma norma de conteúdo assecuratório, que serve para assegurar o direito declarado. Habeas corpus, que serve para tutelar o direito de liberdade. Aqui cumpre esclarecer que, apesar de todo o remédio constitucional, também chamado de pílulas constitucionais, né, ser uma garantia, nem toda garantia é um remédio constitucional, pois este é um instrumento processual, nós vamos ainda ver muito isso, tá? Que tem por objetivo assegurar o exercício de um direito. Por fim, os direitos e garantias são fundamentais, pois eles são imprescindíveis à manutenção, né, de nossos direitos e de nossos deveres em sociedade. Certinho, queridos? Até aqui estamos juntinho, bem legalzinho, né? Eu trouxe aí umas dicas de leitura, umas reportagens antigas, e aí eu vou trazer na próxima aula, né, como é que isso se comporta à luz dos dias de hoje, tá? Para que a gente possa sempre estar muito bem informado e assegurando, sobretudo, um bom treinamento para cada um de vocês. Encerrando aqui essa primeira partezinha aqui, vamos lá. Que os direitos e garantias fundamentais, aí você vai colocar aí, né? Coloque aí para não esquecer, por favor. Os direitos e garantias fundamentais são o conjunto de direitos que garantem a dignidade da pessoa humana. Foram consagrados pela Constituição Federal e estão dispostos nela de maneira explícita e implícita, tá? Aí você tem aqui, ó, antes de se preocupar com a estrutura da administração pública e mesmo antes de organizar os poderes legislativos, executivo e judiciário, a Constituição de 1988 ela fez questão de tratar dos direitos individuais. Artigo 5º. Todo professor de redação, né, ele dá sempre essa dica. Vamos ler o artigo 5º. Vamos colocar o artigo 5º, né? Tá? Então, você vai botar aí dos direitos sociais e dos econômicos, artigo de 7º a 11, bem como dos direitos à cidadania, artigos de 12 a 17, todos alçados à fundamentalidade jurídica. O que distingue a Constituição de 88 das outras 6 constituições que já passaram pela história brasileira é justamente a preocupação com a proteção de direitos elevados ao patamar de direitos fundamentais, certo? Fundamentais. Aí vocês vão ver, né? Vocês vão ver que eles são divididos, né, em primeira. Vocês vão ver, ó, tem uma divisãozinha que depois eu vou trazer para vocês, tá? Justamente para nós podermos estar trabalhando a cada instante esse processo de classificação, definição, conceituação, características, para ficar sempre muito bem aí concatenizado as nossas ideias. Então, você vai lá, artigo 5º, artigo 1º, artigo 5º, artigo 6º, tá? O 12, o 13, o 14, o 16, o artigo 17, gente, que vai tratar dos partidos políticos, tá? E o artigo 1º, que ele diz assim, os fundamentos da República Federativa do Brasil são, aí eu falei para vocês o famoso Sociediva Plu, né, que é cidadania, valor social, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, tá? Pluralismo político. Vamos agora para aquele nosso momento áureo, meu diretor, que são as questõezinhas aí para os nossos ilustríssimos. Bom Jesus está dizendo, rapaz, mas está chovendo.
Eita, como é bom chuva, né, Bom Jesus? Bom Jesus disse que lá o negócio tá pegando, tá chovendo e muito. Ah, quem nos dera tá uma chuvinha para cá também. Vamos praticar, seus lindos? Coloque aí, sem o teorema de Chutágoras. Vamos ver qual é o primeiro polo, né, a nos trazer essa resposta que foi aí de 2022, já aconteceu. Então, para a leitura, vamos deixar inicialmente aí 2 minutos na tela, por favor. Muito bem. Pessoal lá de Massapê do Piauí já trazendo para a gente aí a resposta, né? Ó, vocês lembram quando nós estávamos trabalhando? Eu mostrei para vocês que eu disse assim, a dica para respondermos questões assim, nós vamos trabalhar a exaustão. Aí eu falei, lê, né, a letra da lei seca. Quando nós estamos trabalhando, nós vimos aqui, ó, que são invioláveis à intimidade. Ok. A vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Cabendo à lei estabelecer o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Olha o ou. Tá? Aí já colocou uma semente da dúvida, né? Aí ele fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Beleza. Mesmo que para prestar socorro, não, salvo, ou aquelas por determinação da lei. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte em qualquer situação. Olha lá, ó, em qualquer situação. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização dos órgãos competentes, sendo vedada, todavia, a interferência estatal em seu funcionamento. Olha lá.
interferência estatal no seu funcionamento, tem aqui uma série de erros que nós vimos desde o módulo 1. Então, correta. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Então, para quem marcou aí a letra E, com toda a convicção, resposta correta, questão já deste ano. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, turma. Sempre vem muitas essas questões, não é, em concursos. Vamos a mais uma, deixando aí 2 minutinhos na tela, por favor. Muito bem, ficaram com dúvida nessa? Você vai lá, tem como você abrir aí a Constituição Federal? Né? Tem algumas escolas que gostam de ter um exemplar da Constituição Federal, né? Ou então se o professor, alguns professores dizem, professor, eu abro, se eu deixo fundamentado que eu já abro aqui para o aluno ver no grupo. Ótimo, então vai lá. Você vai abrir lá no artigo 225, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal de 1988, né? A nossa Constituição Cidadã. Essa Constituição que garante os nossos, né, as nossas garantias, né, as nossas garantias fundamentais, mais enobrecidas. Então tem aí, ó, relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988. É correto ou é falso? A localização de usinas que operarem com reator nuclear deverá ser definida em lei estadual e em lei municipal.
isso está certo ou errado? Aí Massapê já foi lá rapidamente, né? Então você vai verificar lá no artigo 225 da CF, né? E você vai verificar isso no parágrafo 6º. Olha, professor, então eu vejo que temos um erro. Letra da lei me garantindo aí acertarmos a resposta. Como prometido, eu coloquei para vocês a fundamentação. Então, lá no parágrafo 6º, artigo 225 da Constituição Federal, diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muito lindo, né? No seu artigo 225, ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lá no seu parágrafo 6º, ele fala que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas, né? Inclusive tem aí uma bacana, exatamente, sem jovens. Gostei aí, não é interessante? Então uma questão vai chamando outras, não é? E uma notícia chama a outra, muito bacana. Eu sempre gosto de estudar muito essas resoluções, ver qual é o posicionamento atual, né? Massapê está ali verificando uma decisão do STF sobre as leis do Piauí e Ceará, lá de setembro de 2021. Vai ter oportunidade de nós tocarmos nisso também, viu, Massapê? Porque eu gosto de trazer muitas questões para vocês verificarem que o que a gente está vendo de teoria não está em apartado da nossa realidade. O direito, ele não se trabalha com essa questão do achismo, e não tem como você não visualizar o direito em nossas vidas. Não tem. Nós respiramos o direito 24 horas por dia. Tá? Então quero agradecer por demais aí a participação da galera aí de Massapê. Ficou muito bacana essa observação de vocês. Vamos para a nossa última. Vamos lá. A última de hoje, né? Sobre o direito constitucional, julgue o seguinte item: a Constituição Federal, ela pode ser emendada, dentre outras hipóteses, mediante proposta de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Sempre aparece essas pegadinhas, né? Sempre. Está errado, a fundamentação está aqui, senhores, tá? Então, eu coloquei aí, foi inclusive questões já várias vezes, né? Então, diz, ó, a Constituição Federal não autoriza proposta de iniciativa popular para emendar o próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais. O outro detalhe que eles chamam de um mínimo, ó, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos 3/10
dos eleitores de cada um deles. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, certo? Olha aí a nossa ressalva. Quero agradecer aí a Massa P, Isaías Coelho e aos demais polos, a você que depois vai assistir a nossa aula, tá? E te fazer um convite para na próxima semana nós estarmos aí trabalhando com muito mais informações para você aqui no curso técnico. Não esqueçam de fazer a nossa tarefa para casa. Te vejo no próximo encontro.